Eu vou ler e peço que os irmãos me acompanharem de forma silenciosa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedesse que falava. O 5. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus e homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Vamos parar no 5. Radassa, você me acompanha conforme eu for falando dos versículos. E depois que nós fecharmos esse enquadramento dos 5 primeiros, nós avançamos nos demais versículos. Como nós vimos no domingo passado, nós sabemos que Lucas escreveu o Evangelho, depois o livro de Atos. Então é uma escrita só que é dividida, não é? São como se fosse 2 livros que ele manda para a mesma pessoa, que depois torna-se público para as igrejas, né? E a Bíblia faz questão de mencionar que Lucas fez isso depois de acuradas investigações, que é para que não reste dúvida que Lucas, como bom médico que era, empenhou trabalho e esforço acadêmico nas pesquisas. Os relatos de Lucas buscam expor os fatos do Evangelho de Lucas, busca expor os fatos do ministério de Cristo. Os evangelhos, no Evangelho de Lucas, ele escreve de forma a expor o ministério de Cristo, obra de Cristo, milagres de Cristo, pregações de Cristo, os ensinamentos e tudo mais. Agora aqui em Atos o propósito é outro. Como nós vimos no domingo passado, o propósito é mostrar a origem da igreja cristã, o avanço dessa igreja através dos atos do Espírito Santo operado pelos apóstolos. Então não é só narrar o que os apóstolos fizeram, mas é mostrar que o Espírito Santo agiu, o próprio Deus, agiu através dos apóstolos no avanço da igreja. E aí nós já começamos com uma problemática, porque se o livro é sobre Atos dos Apóstolos, nós vamos falar sobre os apóstolos um pouquinho. Tá? Nós vamos falar sobre o ministério apostólico. E quando nós falamos sobre o ministério apostólico, é importante reforçar que só existiram 13 apóstolos em toda a história da igreja. E os irmãos já sabem bem disso. Foram os 12 que foram escolhidos por Cristo, não é? E depois o 13º apóstolo, Paulo. Dos 12, Judas sai, no finalzinho do capítulo 1, nós temos a eleição de Matias para assumir a cadeira apostólica de Judas. Então nós temos 12, mais um, Paulo, 13 apóstolos. Não existe mais. Não existe mais. Augusto Nicodemos tem uma frase muito boa que ele disse no Brasil, que apóstolo bom é aquele apóstolo que já está morto. Aquele que viveu no período de Cristo e morreu. Tá? Por que isso? Para ser apóstolo, precisava cumprir alguns requisitos. Dentre eles, ter sido testemunho ocular do ministério de Cristo, da vida de Cristo. Todos os 13 apóstolos cumpriram esse requisito. Mesmo Paulo, apesar de ter sido perseguidor, apesar de ser muito novo no princípio, mas ele viu, ele foi testemunho ocular do ministério de Cristo. Por isso ele estava apto a ser apóstolo. Um outro fator importante é que todos os apóstolos foram chamados por Cristo, pelo próprio Deus. Os 12 primeiros, Cristo passa chamando por nomes, não é? Cada um em uma ocasião, olha, deixa e me segue, deixa e me segue, deixa e me segue. Paulo, a caminho de Damasco, tem um encontro com o seu Jesus Cristo ressurreto, já em glória. Este encontro leva Paulo ao chão. Então Paulo é chamado pelo próprio Cristo. Saulo, Saulo, porque me persegues? Ah, quem és tu? Eu sou a Cristo que tu persegues. Então, Paulo também é chamado por Cristo. Ah, e Matias, pastor? Se nós formos ler no final do capítulo 1, nós vamos ver que existia 2 candidatos. E eles oram, o colégio apostólico, os irmãos reunidos, oram ao Senhor, para que o Senhor aponte qual dos 2. E o Senhor aponta para Matias. Então, Matias foi chamado também por Deus. Então, hoje, né, a pessoa que leva o título de apóstolo, o ministério que leva o título de ministério apostólico,
não tem outra palavra para definir, não é? São charlatões. E há um fato importante sobre os apóstolos, é que quando nós lemos, os apóstolos parecem que eles tinham, os dons que eles tinham, eles serviam mesmo para confirmar, eles tinham uma espécie de domínio sobre os dons. Eles, quando queriam curar, eles oravam e curavam. Quando eles não queriam curar, não curavam. Só que sempre eles oram em nome de Deus, em nome do Pai. Então, com base nisso, nós olhamos para os apóstolos chamados por Cristo e vemos que eles foram capacitados de uma forma soberana por Deus para compreender tanto o Pentateuco como a mudança da aliança da lei para a graça. Como eles transitaram na lei e agora na graça, Deus os habilitou de uma forma a compreender isso perfeitamente. Essa transição da aliança que antes era feita para uma etnia, o povo judeu, Israel, e agora passaria a ser uma aliança voltada a todos os povos, línguas e nações. É um povo de Deus que seria globalizado, mundializado, que seria composto de todas as nações da terra, a igreja de Deus. Por isso que hoje nós não temos mais apóstolos vivos, nem tampouco ministério apostólico como o desses 13, não é? A não ser, se considerarmos o significado original da palavra grega, que é missionário, ou enviado. Neste sentido, se considerarmos o significado original de enviado, aí sim, podemos dizer que temos muitos enviados. Todo cristão é um enviado para o mundo, para pregar o Evangelho. Infelizmente, as pessoas não vão por esse caminho. Quando usam o título de apóstolo, usam de forma a usurpar a glória destes apóstolos, trazendo para eles como se eles fossem os bambambãs do século atual. Né? Bem, Lucas, neste segundo livro, vai buscar na sua escrita apresentar o desenvolver das ações desse colégio apostólico, em especial na primeira metade do capítulo 1 ao capítulo número 12 de Pedro, e do 13º ao final do livro, o de Paulo. Isso porque o objetivo de Lucas era que os judeus, ao olharem para Paulo, conseguissem entender o que Paulo falava à luz de Pedro, que era, vamos por aqui, o queridinho dos judeus, era o apóstolo dos judeus. E os gentios, quando olhassem para o que Pedro falava, pudessem entender à luz do que Paulo falava, a mensagem de Pedro. Por quê? Porque Paulo era o apóstolo dos gentios. Paulo era o apóstolo que mais ia aos gentios. Por isso que Lucas faz estrategicamente essa divisão entre os dois, para atender esta mudança. E aí você consegue entender como isso era gritante na igreja primitiva. Essa transição da aliança de Israel para o povo, da lei para a graça. Para que isso ficasse claro a todos, Lucas narra o desenvolver desses dois heróis, por assim dizer. A primeira metade Pedro, a segunda metade Paulo. Sendo que o tema central de toda a escrita de Lucas aqui passa a ser então as obras ou ações realizadas pelo Espírito Santo através destes homens. Isso para que se cumprisse a promessa de Deus que está registrada no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 24, 46, que Cristo iria, mas viria o Consolador, e de Atos, capítulo 1, versículo 4, quando é pedido que eles não saíssem de Jerusalém até receberem do alto o Espírito Santo. Dentro do livro de Atos, este capítulo especial do capítulo 2, ele é frequentemente usado para falar, para tentar explicar uma visão distorcida do que é avivamento. E isso é um problema, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que este avivamento de Atos dos Apóstolos nunca mais poderia ocorrer na história da igreja. Não que Deus não tenha o poder para fazer, mas porque não era mais necessário que fizesse. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Um livro histórico. O que é um livro histórico? É um livro que descreve acontecimentos ocorridos num determinado período, para um determinado fim, com um objetivo específico do período que foi vivido. Ou seja, Atos narra a história da igreja primitiva.
Nós não somos mais a igreja primitiva. Com base nisso, o período que Atos se refere é o de globalização da igreja. É a igreja de Deus se tornando universal. É a catolicidade, não é católica romana não, tá, irmãos? É a catolicidade de toda a igreja. Todos os crentes, os eleitos de Deus espalhados no mundo afora. Qual que é o contexto? Uma Jerusalém sitiada por judeus. Esses judeus eram vindos de várias partes do mundo. Centenas de milhares de pessoas que vinham da Síria e de outras regiões do mundo afora, todas para Jerusalém. Para que eles vinham para Jerusalém? Para comemorar a festa das semanas e, por consequência, a festa da Páscoa, ou da festa dos Pentecostes e a Páscoa. Neste cenário, dentro deste contexto, os discípulos estavam em Jerusalém, numa casa que antes Cristo tinha celebrado a ceia, lá em Lucas capítulo 22. É a mesma casa que eles estão agora. A comunidade cristã, se nós olharmos Atos capítulo 1, versículo 12 a 15, nós vamos ver que a comunidade cristã ela se reunia ali. Então eles estavam reunidos naquela mesma casa, cerca de 120 pessoas. Estavam em oração, orando, como tiveram sido instruídos pelo próprio Cristo ressurreto durante 40 dias após a ressurreição de Cristo. Com base nisso, só nessa introdução que nós fizemos, nós podemos com toda certeza afirmar que este avivamento não poderia ocorrer nos dias de hoje. Por quê? A igreja já é mundial. A igreja já é mundial. Está aqui a Julieta, que é de São Tomé. O meu Obed, que não veio da Angola. Eu, Adriano e família, Brasil. Vitor, de Portugal. Acabei de falar de um reverendo aqui dos Estados Unidos. A igreja é global. Em alguns lugares perseguida, é verdade. Em alguns lugares escondida das autoridades, sim, é verdade. Mas a igreja já é global. Não há necessidade de globalizar a igreja mais. Segundo, nunca mais, além de depois de Atos 2, pôde-se colocar toda a igreja num único lugar. Em Atos 2 estava toda a igreja, 120 pessoas, no mesmo lugar. Quem consegue pôr toda a igreja de Cristo hoje no mesmo lugar? É impossível. É impossível, não tem como. E há um outro fator aqui. Este avivamento de Atos, ele é precedido de alguns sinais miraculosos, externos e internos. O primeiro sinal que nós vemos que é externo é um som. Estavam 120 pessoas reunidas, os discípulos de Cristo, não seguidores. Eles eram conhecedores que eles deveriam ficar ali até a recebida do Espírito Santo, até o cumprimento da promessa do Consolador, o batismo que seria mais excelente do que o batismo de João, conforme Lucas capítulo 3, versículo 15 a 20. E eles estavam ali, reunidinhos, quietinhos em Jerusalém, orando. Isso logo após terem escolhido Matias para o apostolado. É em sequência, eles elegem Matias para o apostolado e estão reunidos em oração. O Espírito Santo vem. Quando de repente eles escutam um som parecido com de um vendaval e de forte vento, né, no versículo número 2, e este som, a Bíblia diz que ele encheu toda a casa, mas era o som, tá? Era o som, e aí fica uma crítica particular minha, versículo 2 fica, e aí fica uma crítica particular minha, era o som, não era o vento em si. Consegue entender a diferença? Era um som parecido com o som de um vendaval. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. É o som que enche a casa, não é o vento. É o som. Aí, fica aí a observação, né? Não precisa ninguém soprar sobre a cabeça de ninguém para passar, para receber o Espírito Santo. Recebe muita baba ali, o Espírito Santo que é bom nada, tá? Esse é o primeiro sinal externo, um som. Um segundo sinal externo é a visão. Afetou a visão. No versículo 3, narra o aparecimento de um sinal visível, similar, parecido, como línguas de fogo, ou labaredas de fogo, para ser mais atual, né, no nosso linguajar. Mas nós temos a terminologia bíblica comum. Nós vamos olhar o versículo, diz: e apareceram distribuídos
surgido entre eles línguas como de fogo. Não era igual a fogo, era como, parecida, similar. Quando nós olhamos essa terminologia, isso é uma comparação explicativa. Lucas pegou algo conhecido e comparou com algo desconhecido, e comparou com algo que ele conhecia, que ele conseguia explicar. Não quer dizer que tinha um fogo ali, especificamente falando. Tá? Talvez, com certeza, sem perder o contexto do versículo, nós poderíamos substituir o como com parecido com línguas de fogo. E aí, a questão da visão não é essa. A questão da visão é que todos os que estavam ali viram essas línguas. Não foi só os apóstolos, só os 12. Foram todas as 120 pessoas viram. E aí fica novamente aqui uma observação minha. Né? Não é só o pastor que levou o Espírito Santo sobre a cabeça do irmão. Tem lá um anjo. Não. Toda a congregação viu. 120 pessoas viram. Não foi algo oculto aos irmãos, invisível só para o super-homem que estava na frente. Todo mundo viu. Nós temos um outro sinal que é interno, não é externo, que é o domínio. Tá? No versículo 4, diz que todos os discípulos, todos sempre, discípulos aqui não são os apóstolos, não são só os 12, são os seguidores. Tá? Então todos os discípulos, 120 pessoas, foram cheias do Espírito Santo. Ou seja, estavam repletos, dominados, regidos por Deus. E aí você já sabe onde eu quero chegar. Estavam controlados por Deus. O Espírito Santo não toma ninguém para deixar descontrolado. Domínio próprio é fruto do Espírito. Não vai ter ninguém escalando o pau de sebo, fazendo arminha, rolando no chão, quando é cheio do Espírito Santo. Mas vai ter um esposo que ama a esposa, uma esposa que ama o marido, uma filha e um filho que são obedientes aos pais, os pais que cuidam com apreço da casa, do lar e dos filhos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Agora não queiram empurrar, né, goela abaixo da igreja, como alguns fazem, e ser cheio do Espírito Santo é falar alto, pular e gritar aqui, mas chegar em casa, estar aos tapas com a mulher ou com o marido. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do capeta, do diabo. O Espírito Santo, se nós olharmos para aqui, nós vamos ver para a Bíblia que ele não é um líquido que pode ser derramado, colocado em vasilhinhas, passado entre os irmãos, colocado sobre franelas, toalhas, o que for. Não. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus poderoso. Ele é Deus. E este Deus, ele não é sujeito à vontade do homem. Deus não pode ser usado pela vontade humana. O homem não pode estabelecer dia, local e hora para Deus operar milagres. Você concorda comigo nisso? Você pode, Adriana, colocar uma hora para Deus operar uma cura? Não, nós podemos orar pedindo a cura. Não é isso, filho? Nós oramos pedindo um milagre. Mas é Deus que faz quando Ele quer. E por que tem tanto culto agendado para Deus fazer milagre? Porque se a gente sai vasculhando a internet por 30 minutos, nós vamos ver reuniões de cura marcada, nós vamos ver culto de milagre agendado, campanha das 7 maravilhas de Deus. Ou seja, o homem estabeleceu um dia, um local e um horário prometendo, dando plena certeza que Deus vai fazer. E se Deus não fizer? Eu não mando em Deus, Ele manda em mim, eu obedeço. Esses são só alguns dos exemplos que eu achei facilmente aí, olhando para a realidade de Portugal. Não vou nem olhar para a realidade do Brasil, porque o negócio é diferenciado. Bem, um quarto sinal, também visível, nesse caso auditivo, né, foram os idiomas, a fala. Tá? Os seguidores de Cristo, agora cheios, repletos, dominados pelo Espírito Santo, iniciam
iniciam a obra de globalização, de mundialização da igreja, a obra de evangelizar o mundo, versículo 4. Como que eles fazem isso? A parte B do versículo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedesse que falasse. Então, passaram a falar a linguagem do povo que estava presente. Imagine a surpresa de um assírio, chega ali em Jerusalém, escuta de um pescador, escuta de um ser desprovido de estudo, que mal sabia falar a própria língua, falando com fluência o seu idioma. É isso que aconteceu, irmãos. É isso que aconteceu em Atos capítulo 2. Os apóstolos, os discípulos, falavam de Cristo e as pessoas entendiam no seu próprio idioma. E aqui, como nós estamos falando em testemunhar de Cristo, isso infere na utilização de uma linguagem complexa e completa. Para mim falar de Cristo, eu tenho que saber minimamente locuções verbais, advérbios, pronomes, porque eu não consigo formular uma frase se eu não tiver esse conhecimento. Bem, em resumo, o idioma é composto por gramática, por som e escrita de palavras, bem diferente do que nós vemos hoje sendo defendido como sendo línguas estranhas ou línguas diversas aqui do texto. O dom de línguas na atualidade tem sido desvirtuado do que a Bíblia apresenta como sendo dom de línguas. Em Gênesis, capítulo de número 11, nós temos o relato de um povo sendo punido por Deus. Um povo que até ali falava um único idioma, uma única língua. Esse povo estava realizando, Vitor, o projeto de uma construção para uma cidade. Essa cidade deveria ter uma torre tão alta que tinha como objetivo chegar aos céus. Foi escolhido então para este fim, a construção dessa cidade, uma planície larga e longa na Babilônia. E aí Deus olha para tudo isso e fala que não. Vocês não estão querendo fazer isso. A ousadia de querer chegar aos céus, não. Deus desce, confunde a língua do povo, dando origem ali a diversos idiomas. Todos nós conhecemos a história da Torre de Babel, onde Deus desce e mistura a língua dos homens. Em Atos 2, Deus faz o oposto a isso. Por isso que, nesse conceito, o Atos 2 é tão importante para a igreja. Em Atos 2, ao fazer morada no interior dos seus filhos, Deus os comissiona com poder e autoridade para ir a todo mundo anunciar as boas novas, desfazendo a barreira linguística que havia sido estabelecida em Gênesis. Ao tempo que em Gênesis Deus confunde para que não houvesse como ter planejamento e estrutura, em Atos Deus está dizendo que o seguinte: acabou o tempo da confusão. Agora o Evangelho é para todos. Não tem mais acepção de nação, língua ou cultura. No Antigo Testamento, de certo modo, esta variedade linguística de idiomas e nações servia como juízo de Deus para Israel. E todos os judeus que estavam em Jerusalém sabiam disso, porque eles já haviam sido escravos, cativos. Os seus antepassados já haviam sofrido o jugo babilônico. Agora, no Novo Testamento, esta variedade de línguas serve para mostrar, são objetos, servem para mostrar o amor de Deus para os seus eleitos, escolhidos, para o seu povo espalhado por todo o mundo. Além disso, em Atos 2, o próprio Deus também enfatiza ligações entre acontecimentos do Antigo Testamento e o derramar do Espírito Santo, através dos sinais visíveis e miraculosos. São iguais. São iguais. O som, como de um vento impetuoso, não te faz pensar no estrondo que estava no Sinai, quando Moisés sobe ao Sinai para falar com Deus. As línguas similares a de fogo não te faz
não faz a tua mente ir para o Monte Sinai fumegando da presença de Deus, que ninguém podia se chegar perto por causa da glória de Deus? São sinais similares. Só que no Antigo Testamento, lá em Êxodo 19 e em Deuteronômio capítulo 5, quando nós falamos do Sinai fumegante, só Moisés podia ir, o resto do povo não. Havia uma separação. Agora não. Agora o sinal da presença de Deus, línguas similares como de fogo e o estrondo do vento, estava em todo crente, estava em todos os seguidores de Cristo. Não havia mais a separação que separava o povo de Deus. Além disso, no Antigo Testamento nós temos relato de algumas pessoas que tinham o Espírito dentro de si, o Espírito de Deus. Os juízes, os reis, os profetas. Mas aqui não. Aqui são todos. Todos estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Isso, meus irmãos, nos faz pensar em quão grande é a misericórdia de Deus e como se manifesta essa misericórdia aqui em Atos capítulo 2. Já que nós olhamos para isso e falamos disso, nós podemos dizer então que isso torna a oração de Moisés de Números capítulo 11 e 29, versículo 29 cumprida, quando ele intercede pela presença de Deus no meio do povo. E também a profecia do próprio Cristo em Lucas capítulo 24. Em Gênesis 11, o povo utilizava uma unidade para um propósito pecaminoso. Em Atos capítulo 2, Deus capacita as pessoas para falarem línguas diferentes, para ser glorificado e para ser oferecido a Ele louvor em vários idiomas. Este é o propósito bíblico de todas as línguas, de todos os idiomas: glorificar a Deus o Altíssimo. O salmista escreve: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E aí nós temos as pessoas, os judeus que estavam sitiados em Jerusalém. Com certeza esses judeus que estavam ali lembraram dessas menções, irmãos, que eu fiz aqui do Antigo Testamento. E não se lembrar, perguntavam-se entre eles se isso não poderia ser juízo de Deus novamente. Porque eles se lembravam de uma nação estranha, de uma língua estranha, os assírios que tinham feito Jerusalém cativo, o povo judeu cativo. Eles se lembravam do Império Babilônico, levando cativo os filhos de Israel. E agora, ao escutar essa confusão de língua no centro de Jerusalém, o coração palpita forte. Será que novamente a mão do Altíssimo pesou sobre Jerusalém? Mal sabiam eles do que estava por vir. Mal sabiam eles que, em vez de juízo, Deus quebraria o coração temeroso e, por consequência, os levaria a um arrependimento genuíno. Até aqui, nessa análise simples e rudimentar dos 5 primeiros versículos de Atos, nós podemos afirmar que a descida do Espírito Santo teve um propósito. Não foi à toa. Primeiro, para que se cumprisse a promessa de Deus para toda a igreja, que aqui era por volta de 120 pessoas. Segundo, para capacitar o momento de transição entre igreja em Israel e igreja global, lei e graça. Terceiro, ocorreu para capacitar em poder os discípulos de Cristo ali a cumprir o ide e evangelizar. Então, com isso, nós temos uma conclusão dessa primeira fração, indo contra o que muitos pregam como sendo um acontecimento repetitivo na história da igreja. Um acontecimento como este nunca poderia acontecer novamente. Por quê? A promessa foi cumprida. A igreja é global. Hoje nós temos meios dados por Deus, naturais, de forma acessível a praticamente todos os homens,
para capacitação e aprendizado linguístico. Temos aí o Vitor que fala pelo menos 3 idiomas. O YouTube, você acha no YouTube lá imensos vídeos do básico ao avançado. Eu não sou bom de inglês não, mas uma coisinha ou outra aprendi com o IB a dar a paz seja com você ou a paz seja convosco. Então nós temos meios para estudar, não precisa mais Deus abrir a mente e inculcar na tua cabeça de forma sobrenatural outro idioma. E é importante destacar que quando nós afirmamos isso, nós não tiramos a imutabilidade de Deus e nem estamos reduzindo a soberania de Deus. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que, embora Deus tenha poder, embora que se quisesse Ele pudesse fazer isso novamente, não existe uma necessidade textual, histórica, para que Ele faça isso hoje. Deus é imutável, mas não é um Deus de mesmice. Qual que é a necessidade hoje, diante do cenário de uma igreja que é global, de Deus escolher 12 apóstolos? Nenhuma. Qual a necessidade hoje, que a igreja já é de gentios e judeus, de Deus fazer uma promessa do nascimento de um Messias que libertaria a nação? Nenhum. Qual que é a necessidade hoje de Deus abrir o mar ou o rio para a igreja atravessar? Nenhuma. Tem imensos navios, canoas, botes, iates, o que quiser para atravessar. Não tem necessidade de abrir mais. Da mesma forma, não existe mais a necessidade do derramar do Espírito Santo como em Atos 2. Por quê? Porque o Espírito Santo já habita no crente, no interior de cada crente. Quando falamos que não há necessidade para repetir os atos, estes atos de Atos, né, ficou redundante, mas essas ações de Atos 2, nós não estamos diminuindo Deus, colocando Ele dentro da nossa mente, da caixinha da nossa mente, não. Nós, pelo contrário, nós estamos atribuindo glória e honra a Ele, reconhecendo que assim como fez isso, que era necessário naqueles tempos, esses sinais milagrosos do passado, Ele pode fazer outros no presente ou no futuro, muitos maiores ainda, a fim de cumprir os desígnios e o propósito eterno do Senhor. Atos dos Apóstolos é um livro histórico, porém serve para nos mostrar o que Deus fez no passado, o que Ele pode fazer hoje ou no futuro. Serve para nos instruir, irmãos, nos dias que virão. Serve para nos mostrar como Cristo foi exaltado durante o seu ministério e como também foi exaltado pelo ministério, pelo Espírito Santo, no ministério apostólico, e para nos direcionar como ele deve ser exaltado hoje, nos nossos dias. Bem, fechei a primeira parte e vou levar, então, dá tempo de levar até o versículo 13, e aí nós fechamos e iniciamos o discurso de Pedro no restante, tá bem? Radassa, do 5 por diante, coloca 6 linhas. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses homens que estão falando? E como é que nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Pânfila, do Egito e das regiões da Líbia, nas intermediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeu como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer?
Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Tem cada palavra difícil de falar. Nós vemos aqui, e já falamos sobre isso, que tinha muitas pessoas reunidas em Jerusalém para a festa das semanas de Pentecostes. E aí acontece algo aqui com o derramar do Espírito Santo que frequentemente acontecia nas pregações de Cristo. Por exemplo, se nós olharmos João capítulo 7, versículo 43, nós vamos ver que após Cristo ensinar, João diz que o povo ficou dividido por causa de Jesus. Há quem queria seguir e há quem zombava e o acusava. Aqui em Atos 2 nós lemos que foi a mesma coisa, o povo ficou dividido. Uns ficavam perplexos, outros zombavam. Então, os dois grupos eram esses. Primeiro, os judeus piedosos, no versículo 5, que ficam atônitos e confusos, ou seja, surpresos e confusos, não é? Fazendo menção também ao versículo 12. Entretanto, essas pessoas elas estavam receptivas à mensagem. Eles ficavam curiosos, falando: como é que pode isso? São todos galileus, como é que estão falando nosso idioma? Como que aprenderam? Quem que é esse que eles estão anunciando? Eles estavam curiosos, e Deus usa a curiosidade também, né, para manter a gente preso nas veredas, nos caminhos, nos ensinamentos dele. Eu sou prova viva disso. E o outro grupo, o segundo grupo, os que zombavam, ridicularizavam os discípulos, no versículo 13. Ambos os grupos escutavam a mesma pregação dos cristãos, dos discípulos de Cristo. E eles escutavam na própria língua. Nós lemos no versículo 9 ao 11 a lista de idiomas, não vou ler de novo. Mas com isso, o Deus Altíssimo mostrava não existir acepção de pessoas, nacionalidade, tribos, povos, como os judeus que eram de Jerusalém acreditavam. Porque os judeus acreditavam que, por exemplo, para adorar a Deus era preciso ir ao templo em Jerusalém. Não podia se fazer em outro lugar. Era preciso ir ao templo oferecer o sacrifício. As pessoas envolvidas em Atos 2 aqui ficavam atônitas, curiosas, surpresas, completamente dominadas pelas maravilhas que estavam vendo. Meus irmãos, qual outra reação que nós poderíamos esperar de uma pessoa que tem um encontro genuíno com o Senhor? Eu tenho certeza que, assim como eu, cada um de vocês um dia se viu maravilhado com a presença de Deus, o que Deus fez, como Deus agiu na sua vida. Nós, como crentes, sabemos bem disso. Nós sentimos essa mesma maravilha. Nós ficamos da mesma forma dominados, perplexos, atônitos, quando Deus resolve agir e falar nas nossas vidas. No versículo 11, observando judeus de nascimento e gentios convertidos ao judaísmo. Quando a Bíblia usa a palavra prosélitos, e aí nós podemos pegar o gancho de Mateus 23 e 15 para falar um pouquinho. Quando a Bíblia diz essa palavra prosélito, está falando de gentios que se convertiam ao judaísmo e por isso estavam iniciando ainda ali, né, comendo sopinha rala de conhecimento do judaísmo. E isso, só para que você entenda a dimensão disso, existe basicamente dois povos na terra até hoje: judeus e gentios. Com exceção dos judeus, todo o resto é gentio. Quando você para pensar nisso, e a Bíblia usa essa menção de prosélitos para dizer que eram gentios convertidos ao judaísmo que estava ali, imagina o leque de nacionalidades e de idiomas aqui dentro. Porque até então os outros idiomas aqui paracitados, são idiomas que estavam sobre o domínio de Roma, do Império Romano. Agora, quando abre o leque para prosélitos, está abrindo o leque para os escravos dos romanos, que vinham de diversas partes do mundo. Quando nós olhamos isso, ainda é mais estrondoso o que Deus está fazendo ali. E todos eles escutavam as grandezas de Deus na sua própria língua materna.
Irmãos, isso é o poder de Deus para os seus filhos. Isso é Deus falando com quem Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer. Agora, para finalizar, não poderia faltar aqui, vocês observaram que nós lemos que eles estavam reunidos para celebrar Pentecostes. Não é isso? Eles estavam reunidos para celebrar o Pentecostes. O que é o Pentecostes? O que é o Vitor Fratanizado? Não sei porquê. O que é o Pentecostes? O Pentecostes judaico refere-se a uma festa lá do Antigo Testamento. A festa que começa de celebrar a colheita dos primeiros frutos da terra de Israel, bem como a entrega da Torá, da lei a Moisés no Monte Sinai. Essa festa leva o nome hebraico, e não é meu forte, mas de Shavuot. Pentecostes é uma derivação da nomenclatura grega para explicar essa festa. Pentecostes, a palavra, o nome Pentecostes, deriva do grego quinquagésimo. Por quê? Porque referia-se à ocorrência da festa 7 semanas após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa. Era um período de festa semanal que levava-se o nome, então, de quinquagésimo ou de Pentecostes. Ei, qual que é a diferença desse Pentecostes de Atos 2 para esse Pentecostes judaico? Nenhum. Eles estavam reunidos para celebrar o Pentecostes judaico. O Pentecostes não foi o derramar do Espírito Santo, foi o momento em que o Espírito foi derramado. O derramar do Espírito Santo é o cumprimento da profecia de Joel. Vulgarmente, ou por falta de conhecimento, a gente não sabe ao certo, né? Essa visão de Pentecoste aqui, do livro de Atos, e nada se assemelha com o Pentecoste de algumas denominações. Será que nós vamos voltar a celebrar as festas da semana em 50 dias depois da Páscoa, Julieta? Tinha comida própria, bebidas próprias, né? Então fica a observação. Nós precisamos olhar para o livro de Atos como um livro histórico que é, entendendo os seus princípios, o seu direcionamento, por que foi escrito, por quem foi escrito, para que foi escrito. Precisamos compreender tudo isso. Amém? Amém. Domingo que vem, falaremos sobre o discurso de Pedro. 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas se convertendo. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração? Irmãos, no último domingo deste mês, nós vamos ter, este mês de outubro é o mês da Reforma Protestante. Tá? No último domingo deste mês, nós vamos ter aqui o irmão Alex, que vai estar pregando sobre o tema. Tá bem? Então, eu sei que, pastor, não é costume presbiteriano próprio. Nós precisamos conhecer a nossa história, a história da igreja. O irmão Alex vai falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, então já fica marcado na sua agenda, tá bom? O último domingo deste mês. Amém? Feche seus olhos comigo. Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos conduziu pelos seus caminhos, pelas Escrituras, pelas veredas da sua santidade, de forma a nos entregar e nos mostrar a sua vontade revelada aqui. Nós podemos compreender, ó Deus, este momento tão especial que a igreja de Atos estava vivendo, e vamos compreender mais a fundo como isso se aplica a nós, como isso se aplica à igreja do Senhor na atualidade. Pai, nós vimos as grandezas do Senhor com esses irmãos em Atos, cumprindo aqui, ó Deus, as promessas que o Senhor tinha feito, cumprindo aqui as profecias que o Senhor fez através dos profetas.
E eu sei, ó Deus, que muitas maravilhas mais o Senhor pode fazer em nosso meio. Eu sei, ó Deus, que o Senhor é um Deus que opera milagres, prodígios, sinais. Sim, opera, Pai, mas de acordo com o seu querer e de acordo com a sua vontade. Eis-nos aqui, ó Deus, para receber os seus sinais, os seus prodígios e as suas maravilhas, se esta for a sua vontade, se este for o seu querer, se assim for necessário para o avanço do seu reino e o avanço da sua obra nesta terra. Pai, que esta semana que está se iniciando seja uma semana repleta, ó Deus, de oportunidades. Que possamos falar do seu amor, pregar sobre Cristo e esse crucificado, anunciar o seu reino até que o Senhor venha, Pai. Que possamos dar glória e louvar ao Senhor apesar das lutas e das diversidades. Que possamos ajudar e ser ajudados. Que possamos, ó Deus, estender a mão ao aflito e confortar o coração do doente. Ajuda-nos a alcançar, ó Pai, os teus propósitos e os teus desígnios. Pai, graças te dou e peço que o Senhor nos conduza em paz aos nossos lares, guardando-nos e nos livrando, ó Deus, de todo mal, de todo perigo e de toda a armadilha de Satanás. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, hoje e para todo o sempre. Todos digam